Olá pessoal, no presente vídeo de hoje nós estaremos fazendo uma abordagem de forma simplista de uma aplicação de rede neural artificial no DSP a fim de fazer um controle no conversor DC-DC, um conversor buck. Então a ideia é o que? Nós vemos de forma simplista como que nós implementamos uma rede neural artificial, né? Nós vamos pegar ela da forma mais simples e tentar desenvolver uma estrutura de controle. Na verdade, não é desenvolver uma estrutura de controle, nós vamos tentar desenvolver a rede neural de forma que ela consiga fazer o controle do conversor buck. Com isso, nós estaremos vendo uma aplicação de rede neural em eletrônica de potência e sua implementação no DSP, que é o nosso propósito, né? O intuito de estarmos vendo aqui não é fazer comparação entre uma técnica de controle e outra, qual que é melhor, é apenas a gente ver a implementação, né, como que ficaria, quais os tipos de abordagem, né, existe N tipos, e a gente fazer ter como um compensador do tipo PI, né, para a gente ter uma conclusão, né, se é viável implementar, quais as consequências e quais que são os desafios, né. Então, antes, vamos dar só uma abordagem aqui na rede neural. O intuito aqui não é a gente apresentar a rede neural, né, nem fazer uma explicação, até porque há bastante material disponível na internet e é um assunto que exige bastante tempo. Mas só fazer uma breve apresentação, né? Aqui tem uma figura ilustrativa de uma rede neural, na qual a rede neural ela faz parte do conjunto maior, né, de inteligência artificial, e ela é muito utilizada para fazer a classificação, né, de dados, onde nós temos aqui as entradas, né, aqui nós temos os neurônios, né, dependendo da literatura, fala que aqui é os neurônios de entrada e de saída, né, então isso vai variar muito. Mas enfim, aqui são os nós de entrada e aqui são os nós de saída. No pessoal que utiliza no conjunto de IA para fazer classificação de dados, geralmente essa saída das redes elas são discretas. Então, tanto na saída aqui 1, 2 e 3 vão ter níveis discretos. Geralmente é 0 ou 1, 0 ou 1. Né? Vai depender de muitas outras coisas, mas no geral é um, vai ser uma lógica, ou sim ou não, no qual você vai entrar com os dados aqui e ela vai fazer a classificação. Por exemplo, pode ser uma figura contendo um número, né? E sua rede ela é treinada para verificar qual algarismo que é aquele número, né? Se é 1, 2, 0, e aí vai ativar a saída correspondente. E aqui são as linhas de informação entre as células, né? Os neurônios que vão fazer o processamento. Então, né? Só essa apresentação, né, que é muito extensa, e aqui também não é o objetivo a gente apresentar a rede neural, é só dar uma olhada superficial. Então vamos. E na nossa área de eletrônica de potência, então dentro do nosso campo de eletrônica de potência, tem-se utilizado as redes neurais principalmente para calcular ganhos de controles ou fazer ajustes no controle. No qual nós temos os dados aqui, que provavelmente, naturalmente, será sinais de tensão e corrente, né, alguns níveis. E aqui nós temos a saída que vão fazer os ajustes dos ganhos de controle. Então, ela é muito empregado para fazer esse tipo. Só que hoje nós queremos fazer uma aplicação que vai além do tradicional, né, fugir um pouco do convencional. Nós iremos fazer ela funcionar como um controle, que particularmente eu acho que é o que deve ser feito, né? Até porque a ideia da rede, como ela tem um processo de aprendizagem, é que ela consiga fazer o controle de um conversor sem nós informarmos muitas características dele, né? Apenas com os níveis de tensão e corrente a gente consiga ter ali um controle razoável. Então, vamos
Então, que é uma rede do tipo Perceptron, né, que é a rede que nós vamos implementar hoje, na qual ela vai ter um neurônio só. E vou falar por que a ideia, né? Então, basicamente, ela pode ter várias entradas, aqui neste caso, né, a representativa TN, e aqui temos o nosso neurônio, né, onde para cada entrada dessa, nós vamos ter um peso, né? Aqui pode ser um valor de corrente, tensão e por aí vai. E para cada informação, nós vamos ter um peso associado a essa informação. E aqui nós vamos ter uma unidade que irá fazer a soma. E depois dessa soma, ela vai passar aqui por um processo de uma função de ativação. Também na literatura vocês irão encontrar diversas funções de ativação, né? Sendo que a mais comum é a saída discreta, né? Ou ela é 0 ou 1, a linear por partes. E aqui nós temos a função que eles chamam de função de, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui. É a função sigmoide, né? Em algumas literaturas, se eu não me engano, ela também é chamada de função de logística. Basicamente, ela tem essa estrutura, né? Eu esqueci aqui que tem um sinal negativo de 1 sobre 1 mais exponencial natural de menos alfa vezes U. O U é o sinal que sai desse neurônio aqui de ativar, dessa soma ponderada. E a característica dessa função é que ela vai ter um sinal entre 0 e 1 para qualquer valor de U, então ela vai estar compreendida nesse intervalo. E outro fato também interessante nessa função é que conforme nós variamos aqui esse valor de alfa, ela pode ter aqui um comportamento mais sutil na função, né? Ou ela pode ter um comportamento mais agressivo desta forma. Mais para frente a gente vai estar observando que isso aqui tem uma característica interessante para quem a gente que já está habituado com controle eletrônico de potência, nós vamos ver que isso aqui tem uma certa similaridade. Enfim, então aqui temos o nosso neurônio, e aí tem vai passar por essa função, e na aplicação comum, geralmente aqui vai ser 0 ou 1. Só que na nossa aplicação, eu não vou usar 0 ou 1. Eu vou deixar excursionar qualquer valor entre 0 e 1. Eu não vou querer uma saída discreta. Não é. Então, eu vou querer uma saída cuja ela vai poder excursionar de 0 a 1. E depois dessa saída, numa aplicação comum de redes neurais, eu vou pegar essa saída e comparar com o sinal do qual eu estaria comparando. Por exemplo, né, se eu pegasse aqui e fizesse uma rede para fazer uma classificação de flores, por exemplo, que eu ia medir o tamanho das pétalas e sépalas, na qual que teria os comprimentos das pétalas e sépalas, aí ele entra, processa e aqui vai sair a classificação da flor. Só que como eu sei as medidas das sépalas e pétalas que eu inseri, então eu vou comparar se a resposta que ele deu com o valor que eu já tenho. Eu vou fazer um treino da minha rede. Então, se à medida que essa saída eu vou comparar com a classe do qual está o meu sinal de entrada, então durante a fase de treinamento do meu neurônio, eu vou pegar um conjunto de dados na qual eu vou inserir entradas já definidas. Então, aqui eu já tenho os valores definidos de um conjunto de dados que eu vou usar para treinamento ou fitting, e eu vou inserir aqui. Inicialmente, esses valores dos meus pesos vão ser 0. Todos os pesos eu começo com 0. Porque eu vou fazer um treinamento da rede através de uma técnica, né, de aprendizado por reforço. Existem também outras técnicas. Aprendizado com supervisão, supervisionado, não supervisionado. Então, não tem como aqui a gente abordar tudo, mas tentar assim falar de uma forma mais simples e mais objetiva. Eles vão começar como 0. Como eu sei os sinais de entrada e a saída já está definida, então eu vou inserir esses valores e através da saída que ele me der, eu vou comparar com os valores definidos e aqui eu gero um erro. E através desse erro, eu realimento o meu neurônio para fazer o ajuste desses pesos. E aí eu vou executar isso aqui, né, dentro da teoria de redes
neurais, você vai ter as épocas e as séries, e aí você treina a sua rede de tal forma que qualquer outro valor que você inserir, ela vai ser capaz de dar a sua resposta na saída. Ela já vai ter aprendido. Então, essa aqui é a ideia, então, né, simplista. Agora, vamos fazer um paralelo com o controle PI, voltar ao nosso campo de aplicação em eletrônica de potência. Então, dentro de uma abordagem clássica, né, convencional, para um controle de um conversor CC, aqui é exemplo, um conversor Buck, eu teria a seguinte estrutura de controle, né? Tem uma entrada de tensão não controlada e quero uma tensão regulada na saída sobre uma carga. Então, eu vou ter, normalmente, eu vou ter um laço de controle da tensão de saída e um outro laço de controle que é o da corrente no indutor. Essa tensão, controle da tensão de saída, ela vai me dar a referência de corrente para ter a tensão que eu quero, e depois, tendo essa corrente de referência, eu vou comparar com a corrente no indutor, passando no compensador do tipo PI, e aqui eu vou ter na saída um Duty Cycle PWM, aplicada essa chave, que vai dar o meu a minha tensão de saída regulada. Então, essa é a abordagem simples. Como que eu implemento esse PI? Então, como que a gente implementa o bloco PI, né? Você pode fazer uma abordagem em série, né, que você multiplica um erro por um valor constante, depois faz integral. Eu prefiro a abordagem paralela, né, porque você consegue depois fazer um debug, né, entre o que está saindo na parcela proporcional e integral. Então, você tem o seu sinal de referência, subtrai do sinal realimentado, né, uma realimentação negativa, e isso gera um erro. Aí esse erro vai ser multiplicado por uma parcela proporcional, né, que vai ser ao erro, e esse erro você vai multiplicar por uma constante i e fazer a integração desse erro, que é o que nós chamamos da parcela integrativa. E aí você soma e você tem um sinal compensado. Né, existem algumas variações aqui, né, que a gente vai colocar o saturador, a janela, o anti-windap, mas para critérios didáticos é isso. Então, de certa forma, o nosso PI é a seguinte operação matemática. O erro multiplicado por uma parcela, uma constante proporcional, mais uma constante integral, vezes a integral do erro. Então, esse que é o valor que sai aqui dos compensadores PI. Só que para eu aplicar esse controlador PI nesse conversor, em qualquer equipamento, basicamente então eu tenho que projetar, né? E o P na verdade é KP, né? Eu coloquei P, que na verdade é o KP, que é a constante proporcional, e a constante integral, né? Eu coloquei P e I, mas na verdade é KP e KI. Eu tenho que ter um conhecimento da estrutura do meu conversor, tem que ter um modelo matemático, para ter um modelo matemático eu preciso dos valores passivos do meu conversor, indutor, capacitor. Aqui para esse caso eu precisaria do indutor, valor do capacitor, qual que é a minha carga de saída, o valor do meu Duty Cycle, o meu ponto quiescente, né? Na hora que eu projeto o controle desse conversor, né, eu vou saber qual que é a tensão de entrada, apesar de não ser regulada, mas eu já vou ter que ter uma tensão de saída para qual tipo de carga que é. Estabeleço um ponto quiescente, né? E aí, através também da frequência de chaveamento e, né, com essas informações do modelo matemático, aí existe lugar das raízes, projeto baseado em frequência de corte e margem de ganho, nós conseguimos aí calcular os nossos valores dos KP e KI, tanto para a parte do controle de tensão quanto de corrente. Então, apesar de ser uma estrutura simples de controle, nós temos que ter um forte conhecimento do nosso modelo do conversor para fazer essa implementação. Embora, assim, num projeto corriqueiro, sem compromisso, podemos fazer isso aqui de forma empírica, mas, né, para projeto de um conversor, realmente eles têm que ser calculados e tem toda uma matemática por trás disso. Então, o objetivo nosso é o quê? Substituir, vou colocar aqui de outra cor. Então, o nosso propósito é o quê? Substituir. Eu vou pegar essa parte.
Então, substitui todo esse quadrado verde por uma rede neural artificial. Por quê? Como essa rede neural, né? Se vocês estudarem depois sobre ela, tudo, existem as técnicas de ela fazer o aprendizado do seu sistema. Então, com essa rede neural, então, nós cremos, né, que ela é capaz de emular o comportamento desse controle sem termos que ter conhecimento prévio do nosso conversor. E por que tem uma certa similaridade, se é possível? Se observarmos aqui, nós temos as nossas entradas. Como aqui, o que eu tenho como entrada? Eu tenho minha tensão de referência, eu tenho a minha tensão realimentada negativamente. A corrente de referência eu não considero porque ela é a saída do PI. E tenho minha corrente realimentada. Então eu tenho corrente, tensão de saída e a minha tensão de referência. Então eu tenho 3 conjuntos de entrada, né? 3 valores que poderiam ser essas 3 entradas. Então, se observarmos aqui o PI, esses sinais, através de operações matemáticas, soma, subtração, eles são multiplicados por valores constantes e é feita uma integração nele de tal forma a dar o meu Dot Cycle. Então, se a gente observar aqui, nós temos aqui entradas multiplicadas por valores. Aqui temos um processo de soma dessas entradas com esses valores. Aqui eu tenho um processo que eu vou comparar a minha saída do meu sistema com a saída que eu quero e gerar um erro, né? Lembra que aqui tem os erros. E através desse erro, com o processo de aprendizado da rede neural, a gente vai ver que esse erro a gente consegue fazer o ajuste desses ganhos, que de tal forma isso não deixa de ser uma integração. Então, de uma forma simplista, a grosso modo, esse neurônio aqui, essa rede perceptron de uma camada, ela tem uma certa singularidade com o controle do tipo PI. Então, como que se dá o processo aqui de calcular os pesos, né, sinápticos aqui da nossa rede? Eu vou utilizar o aprendizado por erro, no qual, então, lembre-se que aqui inicialmente eles estão 0, temos as nossas saídas, né, qualquer coisa vezes 0 vai dar 0, e como eu já tenho a saída que eu vou querer, vou comparar com o sinal que foi dado. Isso vai me gerar um erro. Então, eu vou pegar esse erro, eu vou fazer um somatório. Então, observe, W, né, que é o peso aqui de cada entrada, né, coloquei de forma genérica, ela é igual a ele, mais um eta, que é a taxa de aprendizado, vezes o erro, vezes a entrada. Então, se a gente observar bem aqui, isso é um processo de integração, esse processo aqui. E também, se a gente olhar com detalhe, esse eta, apesar de estar aqui, ele tem uma certa singularidade com esse i. Então, aqui é integral e aqui seria uma constante vezes o erro, de certa forma é um KI. Então, essa rede, com o seu processo de aprendizado, ela forma uma certa singularidade com o nosso PI, que é o que nós vamos tentar implementar com essa estrutura, todo esse controle PI em cascata. E qual vai ser a vantagem? Que nós não vamos precisar conhecer os elementos passivos, os elementos do nosso conversor, o nosso modelo. A ideia é que a gente consiga implementar talvez não simplesmente, mas não conhecer tanto do nosso conversor e termos o controle equivalente ao PI. Não vamos fazer comparação qual que é melhor e pior, é apenas a gente verificar, é possível controlar ou não, né? Então, como que eu vou implementar a rede? Então, aqui eu vou implementar isso. Eu vou pegar a minha tensão de saída, a minha corrente no indutor, passar nos pesos sinápticos aqui, né, que eu não sei qual que é, a rede vai ter que aprender. Faço aqui o somatório, passo na minha função de ativação, que vai ser a função sigmoide, e a saída dessa função é o meu Dot Cycle, que vai ser aplicado, que é o meu PWM, no qual vou aplicar na chave. Quando eu aplicar esse sinal no meu conversor, eu vou ter uma tensão de saída. Essa tensão de saída vai ser comparada com a tensão de referência. O que eu quero é essa tensão de referência.
Então, comparando essas duas, isso vai gerar um erro. E através deste erro, e pelo processo de aprendizado, eu vou fazendo os ajustes aqui dos pesos, de tal forma que vai chegar uma hora que o erro vai ser zero, então ele aprendeu quais tem que ser esses ganhos aqui para o meu conversor funcionar. Então, a princípio eu não preciso ter nenhuma característica do meu conversor. Então, vamos fazer o código e ver o que está sendo feito. Bem, aqui nós temos a nossa simulação que vai ser utilizada, né? Deixa eu compactar aqui algumas coisas para mostrar tudo. Então, aqui tem a característica do nosso conversor, tensão de entrada, tensão de saída, valor do indutor, capacitor, frequência de chaveamento 24 kHz, e eu tenho uma carga fixa de 25 ohms. Aqui eu vou ter uma corrente, uma fonte de corrente que é para fazer uma perturbação na saída do meu conversor, para ver se ele é capaz de regular a tensão. Então vou querer 12 volts, inicialmente eu estou só com essa carga de 25, depois eu vou dar um degrau aqui de corrente de 2 amperes. Então é uma estrutura bem simples e eu vou fazer o primeiro teste com o PI. Então aqui eu tenho minha tensão de referência, que vai ser os 12, a minha tensão de saída e o meu indutor. Como eu já apresentei isso aqui em outros vídeos, então já vou direto aqui no código. Então aqui tem a estrutura, né? Deixa eu abrir aqui. Então tem toda a estrutura aqui do código C, no qual aqui tem o VREF, o VOUT, calculo a corrente de referência, que vai ser essa aqui, que é a saída do PI de tensão, e aqui a corrente lida, e a saída disso eu tenho um duty cycle. Então, nada mais do que eu estou fazendo é implementando essa parcela. Eu vou disponibilizar a simulação, né? Então, e aqui tem a estrutura do PI que eu estou utilizando, né? Que é uma estrutura que eu adaptei da biblioteca da Texas, né? Então, aqui tem os PIs, aqui tem os valores dos compensadores que eu estou utilizando. Então, vamos simular. Então, vamos fazer o nosso primeiro teste com PI. Então, vou rodar a simulação. Aqui já temos um resultado. Então, note, tensão regulada 12 volts, corrente no indutor, o IL, e aqui é onde dou o degrau de 2 amperes. Então, apesar de aqui ter dado um undervoltage aqui, é normal, né? É só fazer um ajuste no compensador, mas está aí uma saída típica de um compensador do conversor funcionando com PI, né? Então dei aqui o degrau de 2 amperes, que vai dar mais ou menos aqui o valor médio aqui do nosso sistema. Então está aí o funcionamento do nosso conversor PI. Eu vou estar salvando para a gente comparar. Agora vamos para a nossa implementação agora com a rede neural artificial. Então vamos falar o que foi feito. Bom, então como a rede neural foi implementada? Aqui eu tenho as variáveis que eu vou estar utilizando, que é o V, que é o campo induzido. Esse campo induzido, aqui nessa figura que eu usei, ele é chamado, ele é equivalente a esse U aqui. Aqui eu chamei de V porque achei a figura em outro lugar. Aqui é o vetor de pesos, são esses vetores aqui, é o vetor de peso, né? São esses pesos. E aqui é o vetor de entrada, que são essas parcelas aqui. Dentro lá da teoria de redes neurais, a gente vai ver também que existe uma entrada que chama de bias, né? Que é um valor de polarização. Aqui no nosso caso, ele não é importante, né? Talvez ele melhore alguma coisa, mas eu coloquei só para manter a semântica. Mas aqui, se vocês quiserem utilizar ou não. Então, eu coloquei aqui para até 4 entradas, né? Ou 4 sinais, né? Na verdade, 3 entradas, considerando o bias da 4, o erro e a saída do nosso perceptron. Como eu vou ter que multiplicar entrada vezes os pesos sinápticos para fazer o somatório, então eu tenho que fazer essa multiplicação aqui e depois fazer essa soma, eu já criei essa função aqui que chama HiDot, que a gente vai multiplicar isso vezes isso e fazer o somatório.
Então, basicamente é só que essa função faz. Então, aqui nós temos a nossa entrada, né? O bias aqui. Eu vou colocar 0. Eu coloquei alguns valores e não vi muita diferença. Talvez aqui seria o equivalente àquela ação feed forward que a gente tem nos compensadores, né? Mas em outro momento a gente investiga. O nosso VO e o IL. Então temos o vetor de entrada e aqui faço a multiplicação e a soma que tem o valor do campo induzido. Aplico na função de ativação. Aqui é o nosso alfa, né? Esse valor aqui também ele é empírico. Depois eu vou explicar, a gente pode comentar o que seria ele. E aqui eu tenho o nosso erro. Quem que é o nosso erro? Eu vou comparar o meu VO do meu conversor com o meu VO-ref. Então, ele vai criar esse erro. Enquanto a saída não for igual, esse erro, eu vou passar a minha célula, que é fazer o ajuste do vetor de peso, para um processo de aprendizado, que é o nosso eta, que é o nosso taxa de aprendizado, o erro vezes a entrada. E o próprio YR vai ser o nosso Duty Cycle. Lembrando que essa função vai de 0 a 1. Alguns detalhes aqui. No nosso caso, o eta, eu utilizei a frequência de amostragem, que é, na verdade, 1 sobre... que no nosso caso vai ser 1 sobre 48.000. Então, esse que eu usei como nossa taxa de aprendizado. Porque, de certa forma, isso aqui é uma integração. Então, eu deixei para utilizar o eta, como ele é constante, como fosse o nosso dt. Então, ele vai ser 1 sobre f-sample, que é a nossa frequência de amostragem, que seria o equivalente ao dt. O erro e aqui nosso sinal de entrada. Então, simplesmente é só isso que a gente vai fazer no conversor. Então, vamos voltar aqui. Então, foi o que eu fiz aqui, né? Vou comentar agora a parte do PI. E vamos ver a nossa saída. Então, tá aqui, né? Então, vamos lá rodar e ver o que vai acontecer. Rodando. Olha que interessante. A saída anterior. Então, essa é a saída do nosso eixo neural. Então, a gente vê que nos momentos de transição, existe aqui não tão diferente do PI. Olha que interessante. Regulou em 12 volts e regulou até de forma rápida. Então, eu não tenho conhecimento nenhum. Lembre-se que eu inicializo aqui com 0. Então, eu não conheço nada do meu conversor. Eu só vou passar a minha tensão de saída e minha corrente no indutor. Só isso que eu passo para o meu sistema. E olha que eu consigo obter, né, atingir meu objetivo, que é regular a minha tensão de saída em 12 volts. Então, aqui tem uma... Depois a gente vai ver que essa ondulação aqui, ela tem a ver com esse valor de alfa aqui. Então, deixa eu pegar outra figura. Aqui, ela está relacionada com esse alfa. Então, um alfa muito grande, seu sistema pode ficar instável. Um alfa muito pequeno, ele fica mais lento. Então, na prática, eu tenho observado que esse alfa, geralmente eu estou utilizando ele entre 0 e 1, né? Qualquer intervalo desse, que ele é um valor adequado. Se ele for próximo de um valor muito alto, seu sistema vai ficar instável. E se a gente observar a função sigmoide, ela tem uma saída desse tipo aqui. Então, quando eu ponho um ar muito alto, ela tende a chegar no limite dela muito mais rápido, né, com pouca variação, do que um ar muito baixo. Então, aumentando o ar, ela tem esse comportamento aqui mais abrupto de subida. Isso tem uma certa singularidade com o nosso... Se a gente observar a resposta de um conversor PI, né, uma malha de um conversor PI, né, você vai ter seu sinal, que ele vai ter um sinal subamortecido, um sinal subamortecido e criticamente amortecido.
Então, de certa forma, esse alfa aqui, ele associa, seria o equivalente a essa parte aqui do nosso PI. Então, voltando aqui à nossa simulação, então a gente comparar aqui os dois. Então, nosso PI, nosso rede neural e o nosso PI. Então, a gente vê que conseguiu regular. A diferença é que aqui a gente demorou um tempo aqui para conseguir tirar a variação. Então, o que nós... Então, chegamos no nosso objetivo, é capaz de regular o conversor sem conhecimento nenhum de sistema. Agora, para a gente analisar o efeito do alfa, então a gente vou diminuir ele aqui 10 vezes. E vamos ver como que ele vai ficar. Então, vou simular novamente. Aqui a gente verifica que ele demora um pouco mais para alcançar nos 12 volts, mas aqui o transitório permanece o mesmo. Então vou diminuir mais ainda para ver o que vai acontecer. Então, aqui ele demora mais vezes para chegar. E agora vamos fazer o caminho contrário. Vamos colocar aqui um valor de 0,3 e vamos simular novamente. Olha, então aqui agora ele começou com uma oscilação aqui no início, só que na hora do degrau o sistema desestabilizou. Então, vamos diminuir aqui, então colocar um 2. Então, o melhor valor vai ser 0,1. Então, geralmente é nessa faixa, entre 0, coloquei 1, mas é 0,1, que são os valores ótimos para fazer. Então, está aí o nosso funcionamento. Então, vamos fazer a nossa implementação e fazer o resultado experimental e comparar. O nosso experimento, então, vai ser... Eu vou estar utilizando o DSP na forma do Control Card. Eu não estou com o Launchpad, então vou usar o Control Card do DSP. Vou utilizar aquele... o módulo da Texas do Boost trifásico de GAN, né, para a gente montar a nossa parte de eletrônica de potência. Então nós vamos ter dois conversores e nenhum vou estar rodando o PI e outro com a rede neural artificial. Os dois são idênticos e vamos analisar os resultados e tentar tirar nossas conclusões igual vimos na simulação. Então aqui tem uma foto do nosso experimento, né, o DSP no Control Card. Aqui tem então nosso módulo de GAN, né, no qual eu vou estar utilizando dois para fazer. Aqui nós temos o Boost 1 e o o Buck 1 e o Buck 2. E nossos dois bancos de carga de 25 ohms para 1 e aqui o nosso 25 ohms para 2. E aqui eu vou estar utilizando uma fonte de corrente para fazer a nossa perturbação de carga, né? Então vamos olhar aqui o nosso código. Algumas coisas aqui do código eu vou passar, porque se vocês já vêm acompanhando alguns vídeos, já sabem então a nossa estrutura, como que ela é feita. Então, aqui é uma função que eu coloquei para ligar e desligar os PWM dos conversores. Essa é a função que vai rodar o controle, e aqui é a nossa rede neural, né, o nosso perceptron de uma camada. Aqui uma interrupção de um timer apenas para dar um blink LED, e aqui onde vai estar a nossa interrupção do ADC, que é onde vai capturar os nossos valores de corrente e tensão, né? Algumas variáveis para operar o nosso conversor, aquelas variáveis para a gente operar nosso perceptron. Aqui não vou detalhar muito, né? Mas basicamente é aquele template que a gente já vem seguindo. Configura o GPIO, os pinos de PWM, configura o módulo de PWM, a função para ligar e desligar o pulso, configura o ADC. Aqui são os valores do nosso compensador para o Boost 1, que aqui eu chamo Boost não, correção, para o nosso Buck 1, que eu vou chamar de A, e o outro vai ser B. Aqui é aquela estrutura que a gente faz para fazer o log do sinal de saída. Eu já vou até colocar aqui que eu quero ver primeiro
com PI. Então, tudo que for com a terminação A corresponde ao PI, e que for com a terminação B, que é com a nossa rede neural artificial, né? Então aqui, quando o controle atualizou os valores ADC, ele vai rodar tanto o controle, o PI, né? E aqui o nosso perceptron, a rede neural. Aqui é uma proteção, né? Foi dado de proteção e desabilita o PWM, né? Então, nossa função de controle. Se o PWM do book 1 foi ligado, roda o controle, tensão e corrente, duty cycle e atualiza a saída do PWM. Simples. E a nossa rede neural, aqui tem as variáveis que a gente utiliza, né? Se ele foi ativado, aí ele vai... Aqui eu coloquei, pode ser 0 ou 1, aqui não vai fazer diferença, né? Depois vocês podem fazer o teste. Tensão de saída, corrente do indutor, calculo o campo induzido. Essa parte aqui, o que acontece? Uma coisa é a gente fazer essas operações aqui em simulação. Quando a gente vai implementar no DSP, a gente tem que ter um cuidado que pode ser que o erro ele não zera e o seu integrador ele começa a acumular muito e você tenha um estouro, um overflow. Então, de forma a ter uma segurança para não acontecer um overflow, porque o overflow em si ele não é perigoso, só que eu estou acionando um conversor eletrônico. Então, esse overflow vai me calcular um duty cycle que eu não tenho noção do que vai acontecer com ele. Então, eu vou fazer esse if que é apenas para limitar os valores máximo e mínimo do campo induzido. Da mesma coisa, quando eu fizer a integração aqui, essa integral, para limitar não ter overflow, eu também vou colocar os seus limitadores, seriam os saturadores. Eu não precisaria, porque isso não tem problema, mas como eu estou acionando um equipamento conversor eletrônico, então eu quero evitar overflow para que as coisas não entrem numa região, né, que pode ser catastrófica, né? Na verdade, aqui o duty cycle não vai ter problema. Se fosse um boost, talvez, porque o duty cycle maior seria 1, que é o conversor todo ligado, ou 0 desligado. Mas, né, é bom sempre evitar a gente entrar numa região desconhecida. Então, atualize a entrada, calcule o campo induzido, faça a função de ativação. Aqui o alfa, eu vejo qual o valor que eu estou usando. Estou colocando 0.5, né, já vou deixar 0.1. O erro, né, que é o nosso VREF menos o V medido. Duty cycle, aqui é quando eu não estiver rodando, ele zera a entrada. E aqui atualiza a minha saída do PWM. Aqui é a função para ligar e desativar os pulsos de PWM. E aqui é a nossa função do nosso ADC, né, para eu calcular o VA, VB e L. Como esse sensor desse kit, ele mede uma corrente nos dois sentidos, a corrente que ele mede pode ser tanto... então, ela vai ter um offset. Como eu estou usando o conversor CC, então isso aqui é para garantir que eu zerei o offset do meu conversor, do meu transdutor de corrente, de tal forma que quando ele estiver desligado, eu garanto que esteja lendo 0 de corrente. Então essa parte aqui é só para fazer esse ajuste de zerar o offset. E aqui eu só comparo se as correntes estão fora dos limites e aí a tua proteção. Então é uma rotina bem simples, né? Então eu vou acionar os dois conversores ao mesmo tempo. Vou compilar, descarregar e vamos ver. Temos aqui já descarregando o nosso código, né? Aqui nós habilitamos o conversor PI e aqui o rede neural. Então aqui nós temos a tensão e corrente. E vamos fazer, então, primeiro a análise do compensador do tipo PI, né? E vamos ter uma tensão regulada em 12 volts na saída. Então, aqui a corrente, a tensão aqui é 0, né? Eu vou ajustar. Então, vou ligar aqui. Então, tá lá, 12 volts.
e uma corrente de 0,5, mais ou menos 0,5 amperes, que é o que é o equivalente à carga constante. Então, vamos dar uma visualizada aqui como que está o nosso setup, né? Então, aí tem o nosso DSP rodando, aqui o nosso conversor buck, e aqui temos a nossa carga do conversor PI, que esse aqui é o conversor, esse é o conversor PI, a carga dele, esse aqui vai ser o da rede neural e a carga dele. Então, tensão de inicial aqui 25, eu coloquei 26, e aqui está a nossa carga eletrônica, na qual eu vou dar um degrau de carga de 2 amperes, né? Então, eu estou aqui drenando aqui 2 amperes, que é o que eu vou dar aqui de perturbação no nosso. Então, a gente vai esperar aqui subir mais ou menos 2 amperes. Então, eu vou ligar a carga eletrônica, né? Vamos ver se a gente consegue plotar aqui as duas filmagens. Então, eu vou ligar. Olha lá, então dá para a gente ver então os degraus de carga. Então eu vou capturar o comportamento para a gente comparar. Então aqui eu vou ajustar o meu log aqui para uma escala aí de 40, um prescale de 40. Vou colocar aqui um trigger de 0,8 amperes na corrente e vou pedir para trigar. Então na hora que eu der o degrau, na hora que eu vier aqui para dar o degrau de carga, né, quando eu der aqui o degrau de carga, então a ideia é que ele consiga capturar aqui na tela. Então, tudo armado. Então, vamos lá visualizar. Então, na hora que eu ligar, vamos ver se vai trigar. Então, não ficou muito centralizado. Deixa eu ver aqui. Bom, ele era para ocupar mais tempo, mas deixa eu ver aqui se ele... Bom, ajustei a tela de novo aqui e vamos tentar aqui novamente dar o trigger. Então, vamos lá, eu vou ligar. Aí, agora ficou. Então, conforme podemos ver aqui, o IL subiu até estabilizar aqui mais ou menos 2,45 amperes, né? Ou seja, subiu os 2 amperes que a gente deu de degrau na corrente L. Então, para esse conversor, né, tem até uma característica de rampa, né, bem simplista. Nada de overshoot como a gente fez na simulação, porque conforme a gente já comentou, né, existem parâmetros que a gente não considerou no modelo, como resistência do indutor e outras coisas. Agora, vou passar agora a monitorar o nosso conversor aqui para o VB, né? Eu vou pegar então vou medir a tensão VB, que é a nossa rede Perceptron. Eu vou tirar aqui de capturado, vou colocar para rodar normal. Então ela está desligada, né? E aqui para trigar a nossa corrente. E aqui o trigger também está nela. Então ela está desligada. A princípio, então agora vou desligar aqui esse conversor que nós não vamos utilizar mais. Agora vamos para o da rede Percept e vamos ver ele funcionando normal. Olha lá, 12 volts e 5, mais ou menos aí 0,5 amperes. Então funcionando semelhante ao PI. E olha, e vamos dar uma observada aqui nos valores que ele calculou da matriz de peso. Olha aqui os valores. Então na hora que eu desligo, zerei, aí vou ligar um transitório igual a gente viu aqui na simulação, né? Na hora que ele está aprendendo.
Então tá lá, ó, os valores da matriz. Veja que se eu posso arbitrar valores iniciais nessa matriz de peso de tal forma a evitar aqueles distúrbios, né, na inicialização, porque ele vai partir de 0 para esse valor. Então já calculou nossos pesos. Agora vamos fazer o mesmo procedimento de fazer a perturbação. Vou colocar aqui, esperando o trigger. Deixa eu ver se preciso configurar mais alguma coisa. Aqui eu vou colocar 0. E agora, novamente, nós vamos fazer a nossa perturbação de carga, né? Então, vamos ver como é que vai ficar o nosso sistema. Opa, esqueci de trocar aqui o fio da nossa carga, né? Então, tá lá. Então, agora vamos voltar aqui e fazer a nossa perturbação. Então, olha que o processo aqui foi semelhante ao que a gente estava no conversor PI. Teve um pouco de transitório no início, mas seguiu suavemente. Vamos tentar mais uma vez. E vamos lá fazer o teste. Eu esqueci de desabilitar o trigger. Habilitar novamente. Então vamos voltar aqui e fazer novamente mais um experimento. Então vamos lá. Olha lá. Aquele pequeno transitório que a gente tem aqui, também foi observado que seria esse equivalente aqui. No modelo real ele ficou mais acentuado, mas ele apareceu aqui. Então está aí a nossa rede Perceptor funcionando. Agora olha que interessante, vamos levar o nosso sistema à instabilidade, né? O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos aumentar o nosso alfa, né? Vou colocar aqui um valor 3. Se eu subir ele demais, vamos ver o que vai acontecer. Então, vou colocar aqui. Esperando trigger, tensão aqui 12 volts, né? A corrente mais ou menos 0,5. E vamos dar perturbação de carga e ver se ele vai estabilizar. Então, olha lá. Ele já não conseguiu estabilizar. Então, coloquei um valor muito alto no nosso alfa. Então, volto aqui e vou colocar um valor menor, 0,1. E vamos tentar de novo, novamente, o que vai acontecer. Então, está demorando um pouco mais para regular, então, mas agora vamos de novo dar o nosso degrau de carga. Então, olha aí. Então, valores abaixo de 0,1 funciona muito bem. Então, finalizando, então nós verificou, né, uma rede Perceptor, né, de uma camada e sua implementação no DSP para fazer o controle de um conversor DC. E como vantagens dessa implementação foi que nós não precisamos de parâmetros do conversor para fazer sua implementação. Apenas definimos as entradas como a tensão de saída e a corrente no indutor, e com isso a rede foi capaz de calcular os parâmetros, ela se autocalcular, né, os pesos necessários para fazer o controle do conversor. Então, isso foge da abordagem convencional que a gente vai encontrar de redes artificiais em eletrônica de potência, que é utilizado para fazer o cálculo dos ganhos. Aqui nós utilizamos para fazer o próprio controle do conversor. Então, nos vemos no próximo vídeo.